Vamos dar início aqui, né? Mais essa aula. Vamos dar andamento aí no conteúdo, tratando sobre instalações elétricas residenciais. Na tela, como nós podemos ver, temos aí representado uma planta baixa de um ambiente. Nós podemos considerar esse ambiente aí sendo uma casa, né? Podemos ver que tem aí copa, banheiro, dormitório 1, dormitório 2, e tem uma simbologia representada nessa planta baixa. Então vamos analisar primeiro aqui na legenda o que cada uma simbologia dessa aí significa nessa planta baixa. O primeiro item aí da simbologia que nós vamos representar, como nós podemos ver, é um ponto de luz no teto. O segundo, de cima para baixo, é uma meia-lua para baixo, ponto de luz na parede. Temos aí representado um interruptor simples. Logo mais abaixo, interruptor paralelo. Tanto o interruptor simples quanto o interruptor paralelo, teremos mais experiência aí na aula prática, né? Para quem já teve a oportunidade de fazer aula prática, já viu como funciona. E os demais que não tiveram oportunidade vão fazer essa prática ainda. E por último, na coluna da esquerda, nós temos representado uma tomada baixa monofásica com terra. Do lado direito, nós vamos ter representado aí, na linha de cima para baixo, né? Tomada média monofásica com terra. A segunda, caixa de saída média bifásica com terra. E a terceira, aumentando uma barra aí, ó, de cima para baixo, na representação, caixa de saída alta bifásica com terra. Temos representado ainda a campainha e o botão da campainha. Voltando para a nossa planta baixa, analisando logo na entrada aí da nossa casa, né, do nosso ambiente, nós temos representado na porta principal a campainha. E podemos analisar que essa campainha, ela vai estar representada no desenho aí. Vamos analisar aí onde é que ela vai estar representada. Lá na cozinha, né? Então, o botão da campainha vai estar logo na entrada da residência e a campainha vai estar instalada na cozinha, ok? Temos aí, podemos ver representado o ponto de luz no teto em todos os ambientes. Temos aí a representação da luz de teto. E assim por diante, né, pessoal? Os demais itens relacionados, conforme explicitado, estão representados na legenda e na planta baixa. Toda vez que vocês forem fazer a leitura de um projeto elétrico, esse é o caminho a ser seguido. Fazer uma leitura breve na legenda e logo após, então, fazer a análise na planta baixa da representação dessa simbologia. Então, essa simbologia gráfica, sabendo as quantidades de ponto de luz, tomadas e o tipo de fornecimento,
projetista pode dar início ao desenho do projeto elétrico na planta residencial, utilizando-se de uma simbologia gráfica. Neste fascículo, a simbologia apresentada é a usualmente empregada pelos projetistas. Como ainda não existe um acordo comum a respeito delas, o projetista pode adotar uma simbologia própria, identificando-a no projeto, através de uma legenda. Para os exemplos que aparecem neste manual, será utilizada a simbologia apresentada a seguir. Então temos aí o símbolo quadro de distribuição, ponto de luz de teto, sendo que aquele valor ali representado, o número 100, por exemplo, seria a potência de iluminação. O 2 significa o número do circuito. Que circuito seria esse? Circuito 1 é um circuito de iluminação número 2, número 3 e assim por diante. Já a letra A representa o comando do interruptor. Isso facilita quando o interruptor for representado e você vai compreender qual que é o comando representado. Ponto de luz na parede. E aí, a representação gráfica da tomada. Tomada baixa monofásica com terra. Essa tomada, pessoal, desculpe. Essa tomada baixa monofásica com terra, ela tem uma altura pré-determinada, ok? Mais adiante vamos tratar sobre essas alturas. E a tomada baixa bifásica com terra. A única diferença aí, aliás, a diferença principal na simbologia é o fato de uma ser monofásica e a outra ser bifásica, ok? Dando andamento na simbologia de tomadas, nós temos aí a tomada média monofásica com terra, e embaixo a tomada média bifásica com terra. Logo mais abaixo nós temos aí a caixa de saída alta monofásica com terra e a caixa de saída alta bifásica com terra. O S é a representação de um interruptor simples. Já o interruptor paralelo, como nós vemos na figura, é representado dessa forma. O S sendo que na parte superior inclinado para a esquerda, puxa-se uma linha. É a representação de interruptor paralelo. E aí está a simbologia da campainha. Essa é a simbologia, pessoal, representada do botão da campainha. Essa linha contínua, ela é a representação do eletroduto embutido na laje. Quero que vocês prestem bastante atenção nessa linha e também nas demais linhas, por quanto que nós vamos fazer uma breve análise mais adiante da representação da planta baixa, para nós saber onde esse eletroduto estará passando, se é embutido na laje, mais abaixo
essa linha tracejada. Eletroduto embutido na parede. Agora aqui nós temos eletroduto embutido no piso, também uma linha contínua. A representação gráfica agora, uma linha cortando o fio fase. Esta é a representação do fio neutro. Essa é a representação do fio de retorno. E por último, a representação do condutor de proteção. Circuitos, condutores elétricos. O termo condutor elétrico é usado para designar um produto destinado a transportar corrente, energia elétrica, sendo que os fios e os cabos elétricos são os tipos mais comuns de condutores. O cobre é o metal mais utilizado na fabricação de condutores elétricos para instalações residenciais, comerciais e industriais. Um fio é um condutor sólido, maciço, provido de isolação, usado diariamente como condutor de energia elétrica. Por sua vez, a palavra cabo é utilizada quando um conjunto de fios é reunido para formar um condutor elétrico. Dependendo do número de fios que compõem um cabo e do diâmetro de cada um deles, um condutor apresenta diferentes graus de flexibilidade. A norma brasileira NBR NM 280 define algumas classes de flexibilidade para os condutores elétricos. A saber, classe 1 são os condutores sólidos, fios, os quais apresentam baixo grau de flexibilidade durante o seu manuseio. Classe 2, 4, 5 e 6 são aqueles condutores formados por vários fios, cabos, sendo que, quando mais alta a classe, maior a flexibilidade do cabo durante o manuseio. Então, nós podemos entender da seguinte forma: a classe 1 seria aquele fio PP comum, né? Utilizado aí nas instalações elétricas residenciais. Já os da segunda classe em diante, podemos comparar com o cabo PP, né? O cabo PP, que seria um cabo, por exemplo, 3 por 4 vias. Seriam 3 vias por 4 milímetros, por exemplo. E qual a importância da flexibilidade de um condutor nas instalações elétricas residenciais? Geralmente, nas instalações elétricas residenciais, os condutores são enfiados no interior de eletrodutos e passam por curvas e caixas de passagem até chegar ao seu destino final, que é quase sempre uma caixa de ligação 5 por 10 centímetros ou 10 por 10 centímetros, instalada nas paredes ou uma caixa octogonal situada no teto ou forro. Além disso, em muitas ocasiões, há vários condutores de diferentes circuitos no interior do mesmo eletroduto, o que torna o trabalho de enfiação mais difícil ainda, ok? Nessas situações, pessoal, a experiência internacional vem comprovando há muitos anos
que o uso de cabos flexíveis com classe 5, no mínimo, reduz significativamente o esforço de enfiação dos condutores nos eletrodutos, facilitando também a eventual retirada dos mesmos. Da mesma forma, nos últimos anos também, os profissionais brasileiros têm utilizado cada vez mais os cabos flexíveis nas instalações elétricas em geral e nas residências. Então nós temos aí uma representação dos cabos, né? Aí então a representação aí em particular dos fios sólidos e dos cabos flexíveis. Nós sabemos, pessoal, que aqui no Brasil, na década passada, vamos dizer assim, dos anos 2000 para trás, né, até meados aí da primeira década do século, ainda era muito utilizado os fios sólidos. Se vocês forem reparar em algumas residências construídas nessa época, ainda tinha muita utilização dos fios sólidos. Porém, hoje em dia nós temos muita utilização dos cabos flexíveis. Temos também ainda uma representação aí dos eletrodutos. Nesse caso, o eletroduto deveria ser representado como embutido, né, na parede. Apenas em alguns casos industriais é permitido os eletrodutos serem instalados na parte exterior, ou seja, não embutido, justamente para ficar evidente que ali passa uma instalação elétrica, correndo o risco de às vezes alguém for furar uma parede ou alguma coisa, acabar atingindo ali uma instalação elétrica. É um risco, né? Às vezes em trabalhos residenciais mesmo, acabamos por furar paredes sem saber o que tem por detrás da parede. Ali, às vezes, uma instalação hidráulica, uma instalação elétrica, ou até alguma outra coisa que não está evidente. Então, sempre que possível, for fazer serviços aí, né, em residências, procurar ter ali uma planta de como é que passa ali a tubulação, como é que é tudo ali naquela residência, para não correr esse risco. Caso não tenha, conversar, né, com alguém que tenha mais experiência a respeito da construção daquele espaço, para passar essas informações. Circuito de proteção PE, fio terra. Pessoal, falando com brevidade, né, a respeito aí do circuito de proteção, podemos reparar até em tomadas mais antigas, né, que não tinha aí o circuito de proteção, apenas o fase e o neutro. Porém, esse pino que vem no meio, no caso, nós temos aí o macho, né, e temos a tomada fêmea. No meio aí da tomada fêmea seria o circuito de proteção, comumente chamamos como terra, né? Então, dentro de todos os aparelhos elétricos existem elétrons que querem fugir do interior dos condutores. Como o corpo humano é capaz de conduzir eletricidade, se uma pessoa encostar nesses equipamentos, ele estará sujeito a levar um choque elétrico, que nada mais é do que a sensação desagradável provocada pela passagem dos elétrons pelo corpo. Esse nome nós chamamos de choque elétrico. Então, quando nós conseguimos então colocar um circuito ali de proteção, evita que essa corrente elétrica acabe passando pelo nosso corpo, devido ao
O circuito de proteção tem uma resistência menor do que a do corpo elétrico. Pelo menos tende a ser assim, né? Com isso aí nós vamos garantir que nós não tomemos um choque elétrico, ok? Aqui, pessoal, nós temos representado os eletrodutos numa instalação elétrica, né? Como a função do fio terra é recolher elétrons fugitivos, nada tendo a ver com o funcionamento propriamente dito do aparelho, muitas das vezes as pessoas esquecem de sua importância para a segurança. É como em um automóvel. É possível fazê-lo funcionar e nos transportar até o local desejado sem o uso do cinto de segurança. No entanto, é sabido que os riscos relativos à segurança em caso de acidente aumentam em muito sem o seu uso. É como instalar o fio terra. A figura abaixo indica a maneira mais simples de instalar o fio terra em uma residência. Observe que a bitola do fio terra deve estar conforme a tabela da página 102. Pode-se utilizar um único fio terra ou eletroduto, interligando vários aparelhos e tomadas. Por norma, a cor do fio terra é obrigatoriamente verde, amarela ou somente verde. Então tá aí representado, né, o fio terra passando por todas as instalações juntamente aí com o circuito. Os aparelhos e as tomadas. Nem todos os aparelhos elétricos precisam de fio terra. Isso ocorre quando eles são construídos de tal forma que a quantidade de elétrons fugitivos esteja dentro dos limites aceitáveis. Nesses casos, para sua ligação, é preciso apenas levar até eles dois fios, fase e neutro ou fase-fase, que são ligados diretamente através de conectores apropriados ou por meio de tomadas de dois polos. Por outro lado, há vários aparelhos que vêm com o fio terra incorporado, seja fazendo parte do cabo de ligação do aparelho, seja separado dele. Nessa situação, é preciso utilizar uma tomada com 3 polos, fase neutro terra ou fase e terra, compatível com o tipo de plug do aparelho, conforme a figura 1, ou uma tomada com 2 polos ligando o fio terra do aparelho diretamente ao fio terra da instalação, figura 3. Como a instalação deve estar preparada para receber qualquer tipo de aparelho elétrico, conclui-se que, conforme prescreve a norma brasileira de instalações elétricas NBR 5410, todos os circuitos de iluminação, tomadas de uso geral e também os que servem a aparelhos específicos como chuveiro, ar-condicionado, micro-ondas, lava-roupas, etc., devem possuir o fio terra. Tudo bem, pessoal? Então tá aí bem claro essa questão aí da importância, né, do fio terra, tranquilo, nos aparelhos.
Então vai passar uma instalação elétrica, passa junto dele ali um fio de aterramento. O uso dos dispositivos DR. Como vimos anteriormente, o dispositivo DR é um interruptor automático que liga correntes elétricas de pequena intensidade, da ordem de centésimos de ampere, que é um disjuntor comum não consegue detectar, mas que podem ser fatais se percorrerem o corpo humano. Dessa forma, um completo sistema de aterramento que proteja as pessoas de um modo eficaz deve conter, além do fio terra, o dispositivo DR. Aí nós temos aí representado na figura o DR, diferencial residual bipolar, e o tetrapolar. O bipolar, pessoal, por que o bipolar? Vai ter aí representado o sistema monofásico do fase e do neutro. Já o tetrapolar seria representado pelas 3 fases e um neutro. Tranquilo? Por enquanto nós vamos dar uma breve pausa aí no vídeo para poder estar compilando o vídeo aqui, e daqui a pouquinho retornamos, ok?